Sim. Iniciou. Aê. Muito bom. Hoje a gente vai cantar uma música. Como a gente tá longe assim, a gente pede pro pessoal mutar os microfones, né? Pode cantar junto com o microfone mutado, para não misturar, porque senão o lagging, né? O tempo de delay dos microfones atrapalha um pouco a gente de cantar junto. Mas sinta-se participando. Que a gente tá cantando. A gente vai cantar uma música. Tá aberta aqui uma música do Oswaldo Montenegro. Não é essa que a gente vai cantar. Uhum. Aqui uma música de Guilherme Kerr. Tá aberta, faça uma lista de grandes amigos. Não, era Luiz Flor. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, do tempo e do espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, do tempo e do espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja o seu nome, Senhor Jesus. Nome sobre todo nome, nós te exaltamos essa noite e nos reunimos, Senhor, para te engrandecer, para te louvar, para reconhecer a tua dignidade, o quanto o Senhor é grande e poderoso. Tudo está em suas mãos e nossas vidas estão guardadas em ti. Nós te agradecemos por esse tempo, agradecemos por essa oportunidade de estarmos juntos e de buscarmos a tua presença,
clamamos que o Senhor alcance os nossos corações essa noite e converte-nos para Ti, em nome de Jesus. Amém. Quando eu falei aqui em casa, boa noite, Gilbert, boa noite, Davi. Quando eu comentei aqui em casa que a gente ia cantar essa música, a Isa problematizou. Eu queria agradecer a minha filha por problematizar essa música, que ela diz todas as tribos, povos e raças. E ela falou, pai, você sabe que esse negócio de raça é um conceito ultrapassado, né? Não existe esse negócio de raça. E é verdade. Você tem razão, viu? É tribo, né? Na real, é errado falar hoje em dia. Também, né? A gente pode falar de tribos urbanas, ô Lepe. Pode ser, né? Mais contextual. Os pagodeiros. Pior ainda. A passada de pano aí tá boa. Então, talvez seja o caso da gente atualizar alguns termos dessa canção. Mas a verdade, o que ela está dizendo é que aquele princípio que a gente vem falando sempre, que está naquele livro do Michael Gorin, né? Luz para os povos, Luz para as nações, em que o autor propõe que o propósito da existência do povo de Israel e depois da igreja é ser luz para todo tipo de gente, né? Das pessoas das mais diferentes culturas, das mais diferentes práticas. Então, o propósito da igreja não é influenciar a cultura. O propósito da igreja não é uma dominação cultural, não é uma colonização, mas sim o anúncio de uma boa nova, que se aplica a qualquer cultura, a qualquer contexto, a qualquer idioma, a todo e qualquer ser humano da face da Terra. Então, acho que essa é uma tentativa. Pode não estar atualizada em sua linguagem, né? Mas eu acho que essa música é uma tentativa de falar disso, né? Que os povos, pessoas de diferentes culturas, de diferentes etnias, de diferentes formas de encarar a vida, de cosmosvisões das mais variadas, todas elas vão se achegar e reconhecer Jesus como o Senhor, né? O evangelismo é muitas vezes confundido com um tipo de dominação, né? Com um tipo de colonialismo, né? E a gente não pode permitir que isso aconteça, né? A gente tem que entender o anúncio do evangelho como algo que assim ultrapassa esses limites culturais para chegar às questões que são de fato humanas, né? E ela não ultrapassa simplesmente ignorando as realidades múltiplas, mas compreendendo e lidando com elas, né? Eu quero ler. A gente vai começar hoje uma reflexão sobre o livro de Filipenses. Eu estou lendo este livro aqui, do Antônio Carlos Costa. Lendo Filipenses, um comentário para hoje. E também, pelo Kindle, o comentário de Filipenses, Nova Mentalidade, que é do Bibotalk. E os dois são as principais bases para a conversa que a gente vai fazer. Não sei quantas semanas que a gente vai levar, mas hoje a gente vai fazer um papo introdutório ao livro de Filipenses. E devemos seguir acompanhando ou com os dois livros, ou com quando um fizer mais sentido do que o outro, a gente vai adotando e conversando sobre isso. Mais ou menos como a gente fez alguns meses atrás com a Epístola de Tiago, né? Que a gente também fez uma leitura perícope por perícope e veio destrinchando o que Tiago está propondo ali. Muito bom, mas o texto base que nós vamos usar hoje não é de Filipenses. Olha que interessante. A gente vai ser uma introdução sobre um estudo de Filipenses, mas o texto base que nós vamos utilizar está lá em Atos, capítulo 6. Perdão, capítulo 16. Atos 16 relata a fundação da igreja em Filipe. Então é daí que a gente vai iniciar a nossa conversa. Eu vou ler aqui os 40 versículos, tá? E depois a gente vai destrinchando eles e entender um pouco melhor o que a gente pode extrair desse texto aqui. Vamos lá. Atos, capítulo 16. Paulo foi primeiro a Derbe e depois a Listra, onde havia um jovem discípulo chamado Timóteo, aquele mesmo que a gente conhece, né? A mãe dele era judia, convertida, e o pai era grego. Os irmãos em Listra e em Icônio o tinham em alta consideração, de modo que Paulo pediu
que ele o acompanhasse em sua viagem. E em respeito aos judeus da região, providenciou que Timóteo fosse circuncidado antes deles partirem, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Então ainda era uma questão para a igreja da época, né? Se alguém era circuncidado ou não, já que a igreja tinha nascido no meio dos judeus e tal. Em toda a cidade por onde passavam, instruíam os irmãos a seguirem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Isso aconteceu, pessoal, logo depois daquele concílio de Jerusalém, que Paulo mete o dedo na cara de Pedro, tem todo aquele rolo lá, briga com o Barnabé, tudo aquilo aqui aconteceu exatamente antes desse acontecimento aqui. Então eles saíram com a cartilha debaixo do braço, né, o que foi decidido em Jerusalém, e foram instruindo as igrejas por onde eles passavam, né? Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Em seguida, Paulo e Silas viajaram pela região de Frígia e da Galácia, pois o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Então, chegando à fronteira de Mísia, tentaram ir para norte, em direção a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Assim, seguiram em viagem para Mísia até o porto de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia em pé lhe suplicava: venha para a Macedônia e ajude-nos. Então decidimos partir de imediato para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar ali as boas novas. Embarcamos em Troade, navegamos diretamente para a ilha de Samotrácia e no dia seguinte chegamos a Neápolis. Dali alcançamos Filipos, cidade importante dessa região da Macedônia e colônia romana, e ali permanecemos vários dias. Legal, eles chegaram em Filipo, ali onde viviam os filipenses, né? No sábado saímos da cidade e fomos à margem do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com algumas mulheres ali reunidas. Uma delas era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, da cidade de Tiatira, comerciante de tecido de púrpura. Tecido era uma tintureira, né? Enquanto ela nos ouvia, o Senhor lhe abriu o coração e ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo. Foi batizada junto com sua família e pediu que nos hospedássemos em sua casa. Se concordam que creio de fato no Senhor, venham ficar na minha casa, disse ela, e insistiu até que aceitemos. Certo dia, enquanto íamos ao lugar de oração, o mesmo rio ali, né? Veio ao nosso encontro uma escrava possuída por um espírito, pelo qual ela predizia o futuro. Com suas adivinhações, ganhava muito dinheiro para os seus senhores. Ela seguia Paulo e a nós, gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Isso continuou por vários dias, até que Paulo, indignado, se voltou e disse ao espírito dentro da jovem: eu ordeno em nome de Jesus que saia dela. E no mesmo instante o espírito a deixou. Quando os senhores da escrava viram que suas expectativas de lucro haviam sido frustradas, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram à presença das autoridades, na praça do mercado. Esses judeus estão tumultuando a cidade, gritaram para os magistrados. Eles ensinam costumes que nós romanos não podemos seguir, pois contrariam as nossas leis. Logo uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos e açoitados com varas. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar, por isso os colocou no cárcere interno, prendendo os pés a um tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. De repente houve um grande terremoto, e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Quando o carcereiro voltou, viu as portas da prisão escancaradas, imaginando que os prisioneiros haviam escapado, puxou a espada para se matar. Paulo, porém, gritou: não se mate, estamos todos aqui. O carcereiro mandou que trouxessem luz e correu até o cárcere, onde se prostrou, tremendo de medo diante de Paulo e Silas. Então ele os levou para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus, você e sua família serão salvos. Então
pregaram a palavra do Senhor a ele e toda a sua família. Mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles, lavou as suas feridas e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Depois os levou para sua casa e lhes serviu uma refeição. Ele e toda a sua família se alegraram porque creram em Deus. Na manhã seguinte, os magistrados mandaram os guardas ordenarem ao carcereiro: solte esses homens. Então o carcereiro mandou dizer a Paulo: os magistrados disseram que você e Silas estão livres, vão em paz. Paulo, no entanto, respondeu: eles nos açoitaram publicamente, sem julgamento, e nos colocaram na prisão, e nós somos cidadãos romanos. Agora querem que vamos embora às escondidas? De maneira nenhuma. Que venham eles mesmos e nos soltem. Os guardas relataram isso aos magistrados, que ficaram assustados por saber que Paulo e Silas eram cidadãos romanos. Foram até a prisão e lhes pediram desculpas. Então os trouxeram para fora e suplicaram que deixassem a cidade. Quando Paulo e Silas saíram da prisão, voltaram à casa de Lídia, a tintureira, né? Ali se encontraram com os irmãos e os encorajaram mais uma vez. E depois partiram. Atos, capítulo 16, do 1 até o 40. É uma história longa, né? A gente já ouviu, eu imagino que vocês também, eu já ouvi pregações de vários desses fragmentos, né? Ou da história de Lídia, ou da história do carcereiro, ou né? Mas o legal que a gente vai pegar aqui é o geral, que é exatamente a plantação dessa igreja em Filipe, que a gente vai estudar nas próximas semanas. Esse é o relato do surgimento da igreja de Filipe, a quem Paulo escreveu a carta aos Filipenses. A cidade era uma colônia importante, né? Uma colônia romana importante na Macedônia, e Paulo passou pela Macedônia e plantou essa igreja. E essa história que a gente acabou de ler aconteceu por volta do ano 50, né? Logo depois do Concílio de Jerusalém, que foi o que eu falei no início. E depois ele enviou a carta de Filipenses, a carta aos Filipenses, ele escreveu lá pelo ano 63, mais ou menos, provavelmente quando ele estava em prisão domiciliar em Roma, né? Ele alugou uma casa com seus próprios recursos e ficou preso lá respondendo seu processo. Então ele deve ter escrito em meados de 63, porque em 67 foi o ano em que ele foi decapitado, né? O assunto central dessa carta aos Filipenses, que a gente vai estudar a partir da próxima semana, podemos distribuir em 3 assuntos, são pilares, né? Separação dos poderes seculares, né? A igreja como algo alheio aos poderes seculares, a boa convivência com os irmãos e com os não irmãos, com os de fora, e a plena alegria do Senhor em meio à perseguição. São esses os principais temas que essa epístola vai abordar. Bom, vamos então destrinchar tudo isso que a gente leu aqui, né, até agora. Os versículos 6 e 7 falam que o Espírito impediu eles de seguirem para a Ásia. E eu fico me perguntando como isso pode ter acontecido. Se o Espírito, se foi uma profecia que eles receberam, não vai para a Ásia, não é para ir para a Ásia agora. Ou se foi simplesmente um empecilho legal, burocrático, vocês não têm documento para entrar na Ásia, vocês vão ficar aí mesmo, né? Ou qualquer outro tipo de problema, quebrou a roda da carroça, sei lá, né? E eles não conseguiram ir para onde eles pretendiam, né? Ir para a Europa não era algo que estava nos seus planos, eles pretendiam ir para a Ásia, né? E é curioso como tudo acontece, parece uma espécie de conspiração cósmica. O Antônio Carlos Costa usa esse termo no livro. Parece uma espécie de conspiração cósmica que os empurra na direção da Europa. E Filipe vai ser a primeira cidade da Europa a receber o Evangelho. Aí nós entendemos uma sensibilidade à voz de Deus. Nós vivemos um momento também em que a realidade nos impulsiona a algo que a gente não está acostumado, né? A igreja esteve por muitos anos se reunindo num determinado formato, com uma determinada liturgia, e a gente se viu diante de um momento histórico, né, que foi a pandemia que nós enfrentamos e ainda estamos em processo de enfrentamento, né, que a pandemia não acabou, mas nos vimos diante de uma situação que nos empurrou para uma forma diferente de ser igreja, né? E é curioso como a gente fica perdido nesses momentos, né? Quando os nossos planos são frustrados, né? E aqui eu vejo essa igreja sendo plantada porque esses homens estavam sensíveis
a realidade que o cerca. Sabe aquela história de ensina-nos a contar os nossos dias, de modo que alcancemos corações sábios, né? O salmista pede isso. Acho que a gente deveria pedir isso a Deus, né? Nos dê sabedoria para fazer a leitura da realidade que nos cerca e a gente não ficar resistindo. Eles poderiam falar, não, nós vamos para a Ásia sim, bater o pé e ir para lá, né? Mas Deus estava conduzindo aquela situação da forma que ele gostaria, ao ponto de, em sonho, aparecer para Paulo um homem com roupa da Macedônia, falando do jeito que falava o macedônio, né? Da cor dos macedônios, tinha todas as características étnicas, né? Culturais e tudo mais de um macedônio. E o Paulo o reconheceu como macedônio. E o homem no sonho pede, vem e ajuda-nos. A gente não sabe quantos judeus existiam na Macedônia, mas existia uma ideia na igreja inicial, né, nos primeiros anos da igreja primitiva, de que ela deveria ir em busca daqueles que eram judeus. Seu primeiro, tanto que nos versículos anteriores a gente leu que Paulo providenciou a circuncisão de Timóteo para que ele pudesse estar no meio dos judeus, né, pregando para os judeus. Então havia essa inclinação, né? E o texto nem faz referência, né, de quantos judeus haviam ali, se haviam muitos judeus. Não, pelo jeito não tinha nenhuma sinagoga, porque eles foram encontrar o pessoal orando na beira do rio, né? Então, e aquela região, no entanto, era uma região muito estratégica, porque era uma colônia romana importante, né, na Europa, e era por onde passava a chamada Via Egnácia. A Via Egnácia era uma estrada, a principal estrada de ligação entre Oriente e Ocidente, né? Então era uma cidade, vamos dizer assim, de comércio muito pujante, de muita gente estrangeira passando por ali. E essa era a cidade de Filipo. Agora, legal ver também que houve da parte deles uma obediência, né? Apesar de houve o empecilho deles não entrarem na Ásia, houve um direcionamento por meio de sonho, dizendo para eles irem para Macedônia, vem para Macedônia e ajuda-nos. E o texto diz que eles foram imediatamente, partiram imediatamente. Deus estava dirigindo eles para um lugar inóspito, mais ou menos como talvez quando o Jonas, né, foi chamado para ir anunciar o juízo de Deus em Nínive, e ele foge na direção oposta para Tarsis, né? Ele vai para a Espanha. Então, aqui acontece algo parecido, mas ao invés deles fugirem para Tarsis, eles foram na direção que o Espírito estava dirigindo de fato, né? E partiram imediatamente. E chegando lá, olha que curioso, eles encontram desse lugar de oração aí, né? E eles procuram um lugar de oração. Eu tenho a impressão que isso eles estavam procurando um ponto de conexão, né? Como é que a gente encontra pessoas que estão procurando Deus? Vamos para um templo. Ah, não tem um templo? Vamos para um lugar onde as pessoas vão orar, onde as pessoas vão buscar a presença de Deus. E era o lado desse rio aí. E lá eles encontram a tal da Lídia. Eu acho que isso faz muito sentido dentro daquilo que eu falei no início, que o evangelho não visa reformar costume. Evangelho não existe para melhorar o ser humano, para ele ficar mais bonzinho, mais legalzinho, né? Não reforma costume, não reforma ideologia, não reforma filosofia. Não é sobre isso o evangelho, mas é sobre salvação. Lembra da visão de Paulo? Vem para a Macedônia e ajuda-nos e salva-nos. Então, o trabalho de Paulo e Silas ali em Filipe era salvá-los, não era melhorá-los. Não era deixar eles um pouco mais judeus, um pouco mais evangélicos, mudar um pouquinho a linguagem, parar de falar palavrão, mudar, né, o jeito de se vestir. Não era sobre isso. Era sobre salvá-los. O Senhor abriu, o texto diz que o Senhor abriu o coração dessa mulher chamada Lídia, né? E ela e sua família foram batizados imediatamente. Se você creu no Senhor Jesus, o Senhor Jesus abriu o seu coração e você absorveu a realidade do Evangelho, o que impede que seja batizado? Nada. Nós vamos encontrar essa mesma realidade ao longo de várias passagens no livro de Atos. O eunuco etíope, né, com Filipe, acontece a mesma coisa. Ele fala: que me impede de ser batizado? Tem água, estamos aqui,
e aí Filipe desce e batiza o eunuco, né? E aqui, mais uma vez, acontece a mesma coisa. E o curioso é a evidência de salvação, que vem logo em seguida. A mulher convida eles para ficarem na casa dela. A hospitalidade marca esse novo nascimento dessa mulher. A gente acabou de falar, estava falando sobre outro assunto, né? Dizendo assim, puxa, quando a gente convida, ou quando a gente se convida para ir na casa de alguém, hoje em dia, é algo muito invasivo, né? Você fala assim, vou na tua casa tomar um café, onde é que você mora? Cara, eu não vou dar meu endereço para esse cara, não. Sei lá quem ele é, sei lá o que ele quer fazer na minha casa. Melhor não, né? Não facilitar, né? E, de fato, a gente fica cabreiro, né? Porque a realidade que nos cerca é bem ruim, né? Mas receber alguém na sua casa é uma marca de um novo nascimento. Eu não entendo que isso seja só cultural, tá, pessoal? Eu entendo que isso seja mesmo uma marca da Igreja de Jesus, né? Eu já fui recebido em algumas casas e já recebi algumas pessoas na minha casa que até então praticamente eram desconhecidos, né? E foi mais ou menos como a gente conversou aqui no início. Parece que a gente se conhecia há muito tempo, porque somos de uma mesma família, né? Então a gente acaba tendo uma facilidade de se relacionar. Então eu entendo que essa hospitalidade que essa mulher Lídia demonstra, que logo depois do seu batismo, é uma marca já de uma ação do Espírito Santo na vida dela, é um fruto do Espírito germinando na vida dela. E o curioso é que logo depois, né, os versos 15, 16 até o 18, eles estão de novo naquele mesmo local de oração, então eles estavam frequentando aquele local para ir evangelizando as pessoas ali. E acontece que o local de oração também é habitado por demônios, né? Não só por pessoas inspiradas por Deus, mas também por demônios. E o demônio utiliza, para tentar seduzi-los, um discurso muito doce, né? Ele fala, são esses homens aqui, ó, eles são enviados de Deus, né? Ele está tentando, de alguma forma, fazer um agradinho para Paulo e Silas, ver se conseguia dobrá-los, talvez, né? E mexer com a vaidade deles, né? Um discurso doce. Paulo repreendeu essa oposição e libertou a mulher que vivia possuída por aquele demônio. Ela era uma escrava, porque ela era escrava fisicamente mesmo, né? Tinha os seus senhores que ganhavam dinheiro com o demônio que a possuía, e ainda era escrava de um demônio que ocupava o seu corpo, né? Então ela era escrava duas vezes, né? Bom, acontece que nesse momento Paulo e Silas tocaram no verdadeiro ídolo de todo homem: o dinheiro, o capital, mamon, o verdadeiro ídolo. Ele mexeu no ganho daqueles homens. Quanto será que eles pagaram naquela escrava? Quanto que eles investiram ali de dinheiro, né? E a partir do momento que a mulher não adivinhava mais o futuro, lascou-se, investimento perdido. É tipo comprar um cavalo e ele quebrar a pata e você ter que sacrificar o animal. Você perdeu o seu investimento, né? Eu costumo dizer sobre essa questão hoje essa questão de porte de arma, né? E, assim, a meu ver, tá, pessoal? Para mim é um absurdo um cristão defender porte de arma, né? E muito mais defender o uso da arma, ainda que em legítima defesa, ou chamar de legítimo. Porque eu entendo assim, matar é errado, né? Existe o texto lá, nos 10 mandamentos, não matarás. Será que se eu for usar matar para defender meu patrimônio, minha propriedade, aí tudo bem matar? Aí não tem problema. Se é para defender meu carro, se é para defender meu celular, se é para defender meu tênis, se é para defender a joia que está lá escondida no fundo falso, se é para defender minha televisão, aí vale a pena matar, sacrificar uma vida humana. Nesse momento, o capital, o patrimônio se tornou sagrado e a vida humana se tornou um negócio banal. Porque aquela pessoa que eu estou disparando, descarregando um revólver, foi uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus, tanto quanto eu, né?
e que carece da misericórdia de Deus tanto quanto eu, não é, ele vale mais do que uma televisão. A vida dele vale muito mais do que uma televisão. A vida dele vale muito mais do que um carro, né? Então, esses homens, essa lógica que guiou esses homens aqui, os senhores dessa moça que era possuída, é a mesma lógica que guia hoje todos aqueles que colocam o capital antes da vida humana, que priorizam os seus ganhos financeiros, ainda que para isso precisem amassar e moer carne humana. Né? Acontece que Paulo e Silas mexeram nesse ídolo, nesse mamon aí, né? E a verdade é que o peso dessa ousadia deles, né, veio. Né? Além disso, ninguém que se envolve com a missão de Deus consegue fazer isso impunemente. Todo mundo que se envolve na missão de Deus vai pagar um preço caro, né? Paulo escreveu para Timóteo, lá, 2 Timóteo 3,12, ele diz assim: sim, todos os que desejam viver uma vida de devoção em Cristo sofrerão perseguições. Então, se tiver ruim, se tiver rolando umas pressões pesadas assim em cima de você, tenha a noção de que isso é perfeitamente natural. Não existe nada de errado acontecendo, tá tudo certo, é assim mesmo, né? Porque nós mexemos com coisas que, de fato, atrapalham a vida das pessoas, né? Atrapalham. Claro que vai, de certa forma, a gente está falando aqui de uma mulher que foi liberta de um espírito obsessor, foi liberta de um demônio, né? Foi liberta, talvez, da sua escravidão também, porque talvez aqueles caras falaram, agora ela não serve mais para ser escrava, vamos dar alforria para ela, quem sabe, né? Então, mas o fato é que mexer com essas coisas vai gerar consequências, né? Aquele áudio, o Esdras comentou essa semana comigo também, do amado Timóteo, né? Do Mark Telles, em que ele fala assim: você quer mesmo esse evangelho? Você tem certeza que você quer esse evangelho? Porque Paulo está escrevendo essa carta a Timóteo de dentro da cadeia. Então ele está meio que avisando Timóteo: Timóteo, você está vendo onde eu estou? Você está vendo a minha situação? Você quer mesmo Jesus? Você tem certeza? Olha para mim. Você quer Jesus? Né? Então é meio que isso que Paulo estava enfrentando aqui, muito antes de escrever a carta para Timóteo, né? Que essa aqui talvez tenha sido a segunda viagem missionária de Paulo, ainda lá pelo ano 50, bem antes mesmo dele escrever as cartas a Timóteo. Ele acabou de conhecer Timóteo, né? No texto que a gente leu. Nessa hora, talvez pinte até uma dúvida na cabeça do missionário, sabe? Do cara que está lá. Fala, mas será mesmo que eu entendi direito aquela mensagem do sonho do macedônio que me pediu para vir salvá-lo? Será que aquilo foi real mesmo? Será que não foi um impulso meu? Né? E é curioso ver que, ao invés de se questionarem dessa forma, Paulo e Silas estavam cantando. Eles estavam ali, depois de tomar as varadas nas costas, amarrados pelos pés num tronco, né? Pensando que a cadeia da época era muito mais parecida com um calabouço, né, do que com uma cadeia moderna, uma cadeia, como é que chama? De concessão, né? Nos Estados Unidos tem essas cadeias que são privadas, né? Estava muito distante dessa realidade aí, né? Como um bandejão que vem lá, uma comida balanceada e coisa e tal. Eles estavam, de fato, num calabouço, né? E com os pés algemados e cantando. E os outros presos ouvindo. Muito doido, né? E aí acontece um terremoto. E, cara, eu perdi a conta de quantas vezes eu ouvi dizer que esse terremoto aconteceu para livrar Paulo e Silas. Parece que a pessoa não leu o texto inteiro. Porque o terremoto não livrou em nada Paulo e Silas. Não livrou nem os outros presos. O terremoto livrou quem? O carcereiro. Quem é que foi liberto por esse terremoto que aconteceu ali? O carcereiro. Olha que doideira, gente. Os homens estavam ouvindo Paulo e Silas cantar, e quando abriu as portas, quebraram todas as algemas. Sabe quantas pessoas fugiram da cadeia? 0 pessoas fugiram. Todo mundo ficou lá. Tanto que o homem pega a espada e vai querer se matar. Você imagina a opressão que era esse regime?
Imagina assim, eu estou no meu trabalho. Acontece um problema por responsabilidade minha. Eu saco uma espada e é melhor morrer do que encarar as consequências disso aqui. Você já pensou o que aguardava esse homem se esse povo tivesse fugindo da cadeia? Provavelmente ia ser pior que a morte. Para ele cogitar isso de pronto, se matar de pronto, é porque havia uma opressão muito grande. Aquele homem também sofria uma cadeia, uma escravidão terrível, né? E, de novo, esse homem pede luz, eles iluminam, ele vê que, de fato, está todo mundo lá, que ninguém fugiu. E assim como aconteceu com Lídia, o fruto da conversão dele é imediato. Ele limpa as feridas dos homens que possivelmente ele mesmo tinha açoitado, ou alguém junto com ele havia açoitado pouco tempo antes. Leva para casa, alimenta eles. E naquele mesmo instante, ele e sua família também são batizados, porque creram. Creram, foram batizados. A pergunta dele é: como é que eu posso me salvar? E ele responde: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. E eles o batizaram imediatamente, porque ele creu, e sua família. Seguindo um pouco mais adiante nesse texto da plantação da igreja de Filipe, vem a Lex Julia. Lex Julia é a lei que diz que um cidadão romano não poderia enfrentar açoite e prisão a não ser por ordem expressa, né, que vinha de cima. E é curioso que Paulo vem e exige ser tratado por essa lei. Ele se apresenta como um cidadão romano, ele fala: ó, vocês fizeram errado de açoitar eu e o Silas, nós somos cidadãos romanos. Nós exigimos ser tratados pela lei romana. Sabe o que isso me lembrou? E eu ainda estou impactado pelo filme do Martin Luther King, né? Martin Luther King fez isso. Martin Luther King e todo o pessoal que começou a fazer aquelas passeatas e protestos pelos direitos civis, eles exigiam ser tratados pelo rigor da lei. Eles iam: vou ser preso, vou responder exatamente como a lei prevê. Por quê? Uma lei injusta, ela precisa ser exposta. Uma lei injusta não pode ser encoberta e muito menos burlada. A gente não está aqui para burlar a lei. Se eu acho que a lei é injusta no tratamento que ela dá a uma determinada condição, a um determinado, né, eu vou e cometo o crime e sofro publicamente os efeitos dessa lei. Então, quando o povo quer liberar Paulo e Silas meio na escondida, assim, eles falam: negativo. Vocês que venham aqui façam isso oficialmente, né? E o curioso é que o texto conclui, né, dizendo que antes de ir embora, saindo da cadeia, Paulo e Silas voltam para a casa de Lídia e se reúnem lá com todo aquele povo que havia se convertido. É possível que o carcereiro e sua família estavam ali também. É possível que a moça que estava possuída de demônio, escrava, também estivesse ali. É possível que todo esse pequeno grupo, esse pequenininho grupo diminutíssimo, né, de igreja que estava sendo plantada lá em Filipe, estivesse reunido lá na casa de Lídia. E eles reúnem lá para animá-los. Eles não reúnem lá para falar: ó, cuidado com essa turma aí, ó, eles vão prender vocês também. Fique esperto. Não. Eles reúnem lá para animá-los. E essa animação a gente vai encontrar em toda a carta de Filipenses. E, inclusive, nos elogios que Paulo faz sobre os filipenses, quando ele fala dos filipenses para os outros. Olha que legal esse trechinho aqui de 2 Coríntios, em que Paulo está falando sobre a igreja de Filipe. Ele está falando bem dos filipenses para os coríntios. Está em 2 aos Coríntios, capítulo 8, os versos de 1 a 5. Paulo escreveu assim para os coríntios, falando dessa galera de filipenses aqui. Agora, irmãos, queremos que saibam o que Deus, em sua graça, tem feito por meio das igrejas da Macedônia. Lembra? Filipenses, Macedônia. Elas têm sido provadas com muitas aflições. Não deve ter sido fácil viver naquele lugar, onde o cara preferia morrer do que enfrentar o efeito de ter
deixado os presos escaparem, ou onde uma menina era escravizada para adivinhar o futuro. Mas sua grande alegria e extrema pobreza transbordam em rica generosidade. É até difícil de entender isso aqui. Elas têm sido provadas com muitas aflições, mas sua grande alegria e extrema pobreza transbordam em rica generosidade. Gente aflita, alegre, pobre e generosa. Dá para imaginar essas 4 características do mesmo povo? Ó, aflito, alegre, pobre e generoso. Eu tenho tido contato com pessoas assim, sabe? Pessoas que são afligidas, né? Alegres, pobres e generosas ao mesmo tempo. Não parece fazer sentido, mas existe, tá? Existe muita gente assim. Afligida, alegre, pobre e generosa. Transbordam em rica generosidade. Posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, mas muito além disso. E o fizeram por iniciativa própria. Parece que Paulo não pediu dinheiro porque sabia que eles eram pobres e eram afligidos. E mesmo assim, eles, por iniciativa própria, colaboravam. Eles nos suplicaram repetidamente o privilégio de participar da oferta ao povo santo. Fizeram até mais do que esperávamos, pois seu primeiro passo foi entregar-se ao Senhor e a nós, como era desejo de Deus. Então, essa é uma característica dessa igreja em Filipe: afligida, alegre, pobre e generosa. Eu queria, para concluir e para provocá-los, como costumamos fazer sempre, fazer uma perguntinha que talvez dê muito assunto, talvez dê pouco assunto. Eu espero que dê muito assunto. Quais semelhanças você consegue identificar, notar, nos desafios da igreja porque estava sendo plantada em Filipe, de acordo com esse texto que a gente leu, os desafios que aquela turma estava enfrentando, com os desafios que nós, igreja no Brasil, enfrentamos hoje? O que você acha que se parece entre as duas? Ou, de repente, que você fala, isso é absolutamente diferente, a gente tem que lidar de outra forma. Quais são as semelhanças e as diferenças aí entre essas duas realidades, né? A igreja de Filipe sendo plantada ali no ano 50, depois de Cristo, e nós vivendo hoje aqui como igreja brasileira no ano de 2022.